saudações a todos mais uma vez. A gente está se encontrando de novo para a gente falar um pouquinho desse mundo fantástico que é a ventilação mecânica, né? Que a gente já viu que vai muito além de a gente só fazer pequenos ajustes ali de botões, né? A gente precisa entender, de fato, a anatomofisiologia respiratória, a gente precisa entender o mundo de doenças e contextos aí diversos que podem fazer com que esse paciente necessite e como gerenciar esse suporte, né, durante essa condição aí, essa afecção patológica. Então, pensando nisso, gente, dentro do nosso curso aí, né, que veio desde o básico até o avançado, a gente precisa ponderar uma das principais afecções clínicas, né, que acontecem dentro do nosso cenário hospitalar, principalmente quando a gente pensa a nível Brasil, né? Então, dentro dessa fundamentação aí, a gente vai ter a ventilação, né, o suporte ventilatório no paciente neurocrítico, tá? Então, quando a gente pensa em tudo que a gente falou sendo aplicado de fato a um paciente crítico, a um paciente que está lá precisando do suporte intensivo, por que eu trago o neurocrítico em destaque? Né? Então, é um dos primeiros pacientes que a gente traz em destaque, uma das primeiras aplicações, por assim dizer, né? Lembrando que a gente teve módulo de caso clínico e esses módulos a gente pincela algumas condições, a gente pincelou SDRA, a gente pincelou neurocrítico, a gente pincelou o paciente obstrutivo, tá? Então, a gente faz essa menção a esse público específico porque o sistema nervoso, né, o cérebro ali, comandante de todo o nosso organismo, ele tem uma nuance particular que a gente precisa dar uma atenção, tá? Então, eu estou falando de quê? Da pressão intracraniana, né, do fluxo sanguíneo cerebral. E como isso tem relação com o meu suporte ventilatório mecânico, tá? Então, quando a gente pensa no paciente neurocrítico aí, né, ele é um paciente crítico antes de tudo, tá? Então, ele é um paciente intensivo, é um paciente que precisa de monitorização em tempo integral, que tem um risco, uma ameaça à vida, tá? E necessita muitas vezes de suportes aí para manter a hemodinâmica, para manter a respiração. Muitas vezes precisa de cirurgias para poder tentar recuperar aí a homeostase cerebral, né? Então, a diferença é porque ele é um paciente que teve alguma afecção no sistema nervoso, tá? No sistema neurológico dele. Então, precisa, sim, da atenção de toda a equipe multidisciplinar voltado para esse paciente. É tão tal que a gente tem cuidados, unidades de cuidados em neurocríticos, em pacientes neurológicos, tá? Então, por exemplo, em grandes centros aí, como em São Paulo, a gente vai ter unidades do trauma, a gente vai ter unidade de urgência e emergência voltado para pacientes com TCE, a gente tem unidade de cuidados neuroclínicos e neurocirúrgicos, né, em pontos distintos. Então, esse público faz parte, sim, de cuidados aí especiais em saúde, tá? Então, o evento neurológico, ele se torna importante para a gente discorrer um pouco sobre, porque a gente vive uma epidemia, né? A gente vive uma epidemia de acidente de trânsito no Brasil, pessoal. Então, é independente de ser na região Nordeste, no interior, né, de uma região, até mesmo em grandes capitais, em grandes centros, a gente vive, sim, um boom de acidentes de trânsito, né, de acidentes aí terrestres. Se não é o acidente, qual é uma das segundas causas maiores, né, de trauma? A violência urbana, violência física. Então, a gente tem aí perfurações por arma de fogo, perfurações por arma branca, né, espancamentos, tá? E aí tem também as quedas, né? Muito envolvido dentro da geriatria. Então, esses indivíduos que sofrem qualquer tipo desses traumas, tá? Isso pode acometer o sistema neurológico, tá? Então, a gente tem aí 400 mil novos casos a cada ano, basicamente, né, de danos neurológicos, tá? Então, a gente tem, né, uma das primeiras causas de mortalidade aí no mundo são as causas, né, circulatórias, cardiovasculares. Então, dentro desse contexto, a gente tem os eventos vasculares cerebrais, tá? Os traumas, né, os politraumatismos, vindo aí com TCEs, com outras formas de trauma também, incorrendo na nossa população.
sendo que mais da metade desses eventos, gente, acontece na nossa idade, no auge da idade produtiva, né? No auge da sociedade aí econômica, com pacientes menores do que 45 anos. Então, como isso impacta também a nível de sistema público de saúde? E esses pacientes, eles vão necessitar de suporte ventilatório, quer seja porque existe um rebaixamento do nível de consciência, tá? Então, a própria etiologia do sistema aí, do dano neurológico, faz com que haja uma depressão do centro respiratório desses pacientes, como também a incompetência de proteger as vias aéreas. Então, um reflexo de tosse prejudicado, né? Porque ele não tem força para isso, ou ele não tem como gerenciar aqui deglutição junto. Então, geralmente isso tem a indicação, né, envolvimento da indicação do suporte ventilatório mecânico para esses pacientes. E dentro dessas causas, as duas maiores, assim, que são chaves, né, carros-chefes, na verdade, de condução desses danos neurológicos, é o acidente vascular encefálico, que antes era chamado de vascular cerebral, ou o traumatismo crânioencefálico. Então, sempre, né, que a gente pensar aí numa indicação por uma causa propriamente neurológica, isso vai ter mais relação, de fato, com o nível de consciência desse paciente, onde, através da escala de coma de Glasgow, a gente pode estar avaliando esse paciente, já vendo a necessidade de um suporte ventilatório, né? Então, se você trabalha numa unidade pré-móvel de atendimento, né, um SAMU, uma unidade de pronto-socorro, né, algo relacionado com a urgência e emergência de sistema de saúde, então você vai avaliar muitos pacientes em riscos, assim, né, quando vocês forem fazer determinados chamados. Então, a escala de Glasgow é uma escala que avalia, você que nunca ouviu falar, o nível de consciência dos indivíduos. Então, ela vê domínio ocular, domínio motor e domínio verbal também, né? Então, ela vai de um score de 3 até 15, onde níveis mais altos, né, pontuações mais altas, são pacientes que estão ali conscientes, interativos, né, eu e você, ou quanto menor for essa pontuação, pode indicar um dano neurológico tão grave que, né, talvez seja compatível até com morte cerebral, com coma mesmo mais grave desse paciente. Então, quando ele tem uma escala de Glasgow menor do que 9, a gente já considera esse indivíduo em coma, tá? Um indivíduo arreativo, um indivíduo pouco responsivo ou não responsivo. E isso faz com que esse paciente tenha uma incapacidade, uma incompetência de proteger as vias aéreas. Já é uma indicação, né, grau A, para esse indivíduo fazer uso do suporte ventilatório mecânico. Então, esses pacientes, eles podem ter indicações por crises recorrentes convulsivas, né? Estado de mal epilético. Então, um paciente que está em extremo estado de convulsão a todo momento, que ele já está no anticonvulsivante, não está resolvendo, muitas vezes ele precisa ser induzido ao coma, né? Para parar com que haja tanto curto-circuito assim, né? Dentro do cérebro. E aí, essa indução de coma, esse paciente, ele deprime o centro respiratório. Precisa ser instituída a ventilação mecânica, né? Disfunções do tronco cerebral, então os AVEs, né? Tumores nessa região, compressões. Então, tudo que faz com que haja uma disfunção do tronco, porque a gente vai lembrar que o centro respiratório fica localizado no bulbo e na ponte, tá? Hipertensão intracraniana, né? Então, esse paciente, ele pode ter um estado aí de pique muito elevada. Alguma necessidade de fazer algum exame com sedação, com anestesia. Então, muitas vezes, procedimentos também cirúrgicos que são feitos sob anestesia geral vão ter uma causa neurológica, né, para serem intubados, obviamente. Ou quando a gente já quer se antecipar a uma deterioração neurológica. Então, pacientes que sofram aí grandes AVCs, né? Eu ainda chamo às vezes de AVCs, vocês me perdoem. Na verdade, a gente já tem de fato uma nova nomenclatura que é AVE, mas, né, às vezes o costume é que faz a gente ficar falando sobre AVC. Mas um vasoespasmo grave, alguma grande hemorragia cerebral, então a gente já quer se antecipar a um possível coma que esse indivíduo vai entrar, então a gente já faz uma proteção cerebral para esse paciente, induz ao coma precocemente e precisa ser instituída a ventilação mecânica.
como a gente também tem causas respiratórias, né? Então, esse paciente, ele pode cursar, né, com uma insuficiência respiratória aguda, hipoxêmica, e ele já ter um dano neurológico adjacente, né? Então, ele vai passar a ser, sim, um paciente neurocrítico. Um paciente que broncoaspira, que faz pneumonia, que tem SDRA, tá? Embolia pulmonar, enfim, qualquer causa também de cunho respiratório, tendo aí essa afecção conjunta com o sistema nervoso. Antes de mais nada, a gente precisa lembrar que lá desde 1780, né, a gente tem um mecanismo de Moron-Kelly que explica, gente, o funcionamento dos fluidos cerebrais, né, dos compartimentos cerebrais, vamos pensar assim. Então, a gente tem o crânio adulto, quando a gente lembra o crânio do bebezinho que nasce, a gente chama até de moleira, né, a moleira baixa do menino, aquela criançazinha ali, ela ainda vai ter crescimento cerebral, né, massa cerebral sendo aumentada, ela ainda não tem fechamento da fontanela, fechamento dos ossos, né, dos ossos ali do crânio, porque justamente o cérebro, a cabeça desse indivíduo precisa crescer, né, desse bebezinho. Então, por isso que ele tem aquela famosa moleira, né, baixinha ali. Quando a gente tem o crânio adulto, pessoal, esse crânio adulto, ele é um sistema inextensível. Significa que ele não sofre modificações. Diferente, por exemplo, se eu fizer um edema, né, no punho, eu tenho espaço para crescer, tá? Às vezes o abdômen é um compartimento extremamente extensível do ser humano, né? A gente consegue ter aí grandes distensões abdominais até. Dentro da cabeça, é um sistema mais duro, mais enrijecido. Então, a gente não tem muito espaço para as coisas acontecerem ali. Então, sempre que a gente tiver um desequilíbrio entre o meu status normal cerebral, eu vou ter aí uma descompensação. Alguém vai sofrer. E quem sofre? Tecido cerebral, gente. O nosso cérebro, propriamente dito, e é onde a gente tem corpos neuronais, onde a gente tem o nosso grande comando aí sensorial do corpo, a gente vai ter sofrimento e tudo vai ser repercutido a nível sistêmico, tá? Então, esse sistema, né, intangível aí, imutável, por assim dizer, ele vai ter um volume constante, né? Então, 80% desse volume a gente vai ter de tecido neural, né, de cérebro, 10% vai ser de sangue e 10% vai ser de LCR, né, de líquido céfalo-raquidiano. Né? Então, se a gente tiver qualquer alteração, quer seja por um hematoma, contusões, né, pancadas na cabeça, edemas cerebrais, o que seja, massas, né? Então, um tumor dentro da cabeça. Aquilo ali, gente, já não tem muito espaço, já vai repercutir nesse status normal, tá? Então, de início, quando a gente imagina, para ainda tentar compensar esse status, quando essas pequenas alterações vão começando a acontecer, a gente vai ter aí a alteração recíproca. Se eu começo a ter uma massa cerebral, então o meu volume de sangue ele começa a cair, né? O meu fluxo sanguíneo tende a cair, para tentar manter o nível de pressão constante dentro desse meu sistema, tá? Então, em situações normais, quando a gente imagina, o LCR, o líquido cefalorraquidiano, é o primeiro componente a se deslocar desse espaço, né, para o espaço aí subaracnoide espinhal, para tentar restabelecer essas pressões intracerebrais no seu status normal. Então, a gente praticamente o cérebro não fica comprimido ainda, tá? Porque ele começa a perder líquido cefalorraquidiano. Então, quando algo que está ali passando dessas reservas, né, fica ali aumentando esses elementos, por assim dizer, a gente vai ter, principalmente no caso de um hematoma, né, de um traumatismo crânioencefálico, por exemplo, a gente vai ter a inflamação, né? Esses elementos aí inflamatórios vão fazer com que haja aumento de edema, aumento de fluxo sanguíneo cerebral para aquele momento. Então, esse aumento do volume, né, intravascular vai exceder, tá, a capacidade de acomodar intracranianamente os elementos ali, fazendo com que haja uma elevação dessa pressão intracraniana. Então, se a gente for observar aqui no status normal, eu tenho meu fluxo, cérebro, volume de sangue, né, arterial e venoso. Se a gente imaginar que existe uma massa agora cerebral, essa massa ela vai começar a comprimir as estruturas.
inicialmente, a gente vai ter uma tendência a, né, esvaziar, perder fluxo, principalmente LCR, para tentar manter esses níveis aqui de pressão, ok. À medida que a gente tem o aumento muito maior dessa massa, né, aí a gente pode ter, sim, comprometimento do tecido cerebral, porque esse estado já vai ficar descompensado, né, e a pressão intracraniana vai realmente se elevar. E isso é muito comum, gente. Aqui eu trago o exemplo de uma massa, mas esse efeito de massa ele pode ser causado por um edema cerebral. E o edema cerebral vai todas as etiologias que eu falei, AVE, TCE, contusões, hemorragias, o que seja, eles vão agir dentro do tecido, porque ele é citotóxico, ele é vasogênico, né? Então, dentro a gente vai ter ali aumento da pressão hidrostática dentro dos vasos, então a gente vai ter, né, um empurramento de líquidos para fora do meu vaso também, né? Então, saindo do meu capilar e indo para o interstício ali cerebral também. Então, só para vocês visualizarem aqui, ó, a gente teria anatomicamente essas estruturas, né? A gente tem a calota craniana, a gente vai ter a massa cinzenta do tecido cerebral, a massa branca, e aí a gente tem dentro esses ventrículos, tá? Então, quando existe o aumento anormal desses ventrículos aqui, enquanto eles estiverem drenando para o sistema espinhal, né, a gente pode ainda ter alguma compensação da pressão intracraniana. A partir do momento que isso aqui se eleva além da capacidade do sistema ventricular, do sistema de reabsorção, por assim dizer, então a gente vai ter o aumento da pressão intracraniana, podendo aí gerar o que a gente chama de HIC, né? Hipertensão intracraniana, tá? E a gente tem que lembrar que o cérebro, né, esse tecido, os neurônios, eles precisam ser nutridos. O sangue precisa continuar chegando naquele local, porque ele leva os nutrientes, ele leva o oxigênio, ele retira os metabólitos, né? Então, a pressão de perfusão cerebral, gente, ela é uma diferença entre o quê? A pressão arterial e a venosa, né, do tecido cerebral, e tem um valor aproximado na diferença entre quem? A pressão arterial média e a pressão intracraniana. Então, eu costumo dizer que o sangue ele chega na cabeça, né, ele chega no cérebro, se eu tiver uma pressão sistêmica suficiente para isso, mas se a minha pressão dentro da cabeça também permitir isso, tá? Então, se a gente imaginar que a partir do momento que sobe a pique, a minha pressão de perfusão cerebral, ela reduz. Se a minha pressão arterial média baixa, né? A minha PAN baixa, a minha pressão de perfusão cerebral, ela também vai reduzir, tá? Então, a gente precisa ficar sempre de olho nessas interações, né? Então, o paciente neurocrítico, muitas vezes, ele precisa ter uma monitorização constante da pressão intracraniana, como também um adequado suporte hemodinâmico para ele, né? Então, às vezes a gente tem até um limite de um paciente que sofre um AVC, que sofre um TCE, de manter uma PAN ali acima de 90. Então, esses pacientes, muitas vezes, eles já precisam ter uma pressão um pouquinho mais alta, que é para poder realmente o sangue chegar no tecido cerebral, né? Não tão alta, para eu também não gerar muito fluxo sanguíneo, e isso também vai repercutir na PIC. A gente precisa ficar atento a um gás que tem uma relação muito específica com o fluxo sanguíneo cerebral, que é o CO2, né? Então, o CO2 ele tem uma relação direta com o sistema respiratório. Então, se a gente tiver o CO2, gente, ele é um potente vasodilatador cerebral. Então, se a gente tiver uma hipercapnia, por exemplo, né, uma acidose ali hipercápnica, esse paciente ele vai ter um aumento do fluxo sanguíneo cerebral, porque eu vou fazer vasodilatação em todo o meu sistema capilar cerebral. E aí vou aumentar o fluxo, vou aumentar a pressão intracraniana. Em contrapartida, se a gente tem pouco CO2, né, hipocapnia, eu vou ter uma vasoconstricção bem importante, né? E aí essa vasoconstricção cerebral, ela também vai fazer com que haja redução do fluxo sanguíneo, diminui a PIC. Em contrapartida, os neurônios que precisam do aporte sanguíneo vão morrer por incompetência aí vascular, né? Por inanição, tá certo? Uma nutrição bem comprometida. Então, o equilíbrio precisa acontecer.
E aí eu trago para vocês, só que já diversos estudos epidemiológicos trazem isso, que é os acidentes, né, minha gente? Os acidentes de trânsito, principalmente os acidentes por motociclistas, né, por motocicletas, que interferem nos grandes valores epidemiológicos aí do trauma crânioencefálico. Esse estudo aqui é só super interessante porque é um estudo brasileiro, né? É do Nordeste, né, da região de Pernambuco, e ele traz, inclusive, uma relação dos acidentes à condição de habilitação desses condutores. Então, quando, né, você vai para os resultados, quase 90% dos acidentados são homens, né? Então, a gente precisa sempre intensificar a atenção com esse público. Idade de 34 anos, então no auge da produção, né? A maioria dos acidentes acontecendo no turno da noite, então talvez intensificar a fiscalização, enfim, essas medidas de segurança pública no trânsito, né? E que o legal é que mais da metade desses condutores, eu vou dizer legal, só para a gente ver que esses pacientes, ou esses indivíduos, eles eram o quê? Inabilitados, então eram indivíduos que passaram a ser pacientes que não tinham carteira de habilitação, né? Então, de fato, a gente precisa melhorar a segurança no trânsito, né? Então, existem campanhas aí como o Maio Amarelo, que tem atenção pela vida, né? Com essa saúde e segurança no trânsito, para que sejam reduzidos, de fato, essas internações, né? Então, uma vez esses pacientes estando dentro do hospital, né, que eles trazem essa malha financeira aí bem excessiva e bem significativa, a gente também precisa pensar no desmame desses pacientes, né? Então, o desmame, como a gente já viu que é a redução gradual do suporte ventilatório, a retirada desses pacientes da ventilação mecânica, ela é feita da mesma forma que em outros pacientes, né? Então, a gente precisa verificar a indicação desses pacientes na necessidade de terem, né, de permanecerem dentro da ventilação mecânica. Os fatores, então a gente precisa ter um protocolo diário de interrupção da ventilação mecânica, né, para poder eleger esses pacientes ATRS. Protocolos bem estabelecidos, promover esses testes de rotina. Então, a gente vai fazer muito parecido com todos os pacientes críticos. Então, se você ainda está com dúvida, volta na aula de desmame de ventilação mecânica que a gente teve, né, para relembrar aí esse tema. O grande problema nos pacientes neurológicos, gente, é o estado mental deles. Eles muitas vezes persistem comatosos, né? Persistem com um rebaixamento do nível de consciência por dias que se sucedem. Então, muitas vezes eles têm condição muscular ventilatória boa, eles têm troca gasosa adequada, né? Então, eles conseguem até ficar em modos espontâneos tranquilamente. Porém, o rebaixamento do nível de consciência persistente faz com que a gente não consiga desmamar esses pacientes da ventilação, tá? Então, além disso, eles têm que ter essa ECG maior do que 8, né? O Glasgow maior do que 8. Outra, capacidade de tosse, gente, porque isso tem a ver muito com proteção de via aérea. Então, é muito comum um paciente que sofre o AVE, que sofre o TCE, ele ter hipotonia de língua, né? Muitas vezes eles têm paralisia facial adjacente por conta da lesão cerebral. E isso faz com que haja pouco tônus na musculatura mastigatória, na musculatura oral, e isso faz com que eles vão acumulando saliva, né? Pode fazer broncoaspiração. Então, se eles não têm uma boa tosse, isso vai ficar, né? Eles vão voltar para a ventilação mecânica por uma nova insuficiência respiratória, tá? E a gente precisa observar, né, os níveis ali de pressão intracraniana, se no seu setor tiver monitorização de pique, é importante a gente ver se está em valores menor do que 20 milímetros de mercúrio, que é onde a gente tem ausência de hipertensão intracraniana, e uma boa pressão de perfusão cerebral, tá? Acima de 60. Aí vem a traqueostomia, né? Lembra o que é traqueostomia? Volta lá na aulinha de cuidados com vias aéreas artificiais, que a gente fala muito bem sobre o que é, quais são as indicações, os tipos, tá? Então, muitas vezes, a própria diretriz
traz como uma sugestão, mas de grau de recomendação, que tem baixa evidência, na verdade, tá? Uma baixa qualidade também. Se de fato a traqueostomia ela diminui o desmame nesses pacientes neurológicos, né? Então, a gente tem uma indicação aí nesses pacientes já de forma precoce, muitas vezes. Então, às vezes até o próprio neurologista, o neurocirurgião, ele fala que o paciente tem um prognóstico um pouco mais, né, um pouco mais reservado. Então, esses pacientes sofrem grandes AVEs, né, hemisféricos. Então, eles vão ter já uma previsão de tempo de permanência na ventilação mecânica prolongada. Então, para evitar o risco das infecções, dos problemas que o tubo endotraqueal traz, eles já indicam a traqueostomia de forma precoce, que é nos primeiros 7 dias da instituição da ventilação mecânica. Isso pode fazer o quê? Redução de extubação acidental, reduzir risco de sinusite, né? Reduzir o espaço morto, consequentemente reduzindo o trabalho respiratório. É mais confortável para o paciente, de fato, é mais tolerante, né? Ele permite mais a traqueostomia do que o tubo dentro da boca, né? Fazendo com que haja menores necessidades de sedação, porque o paciente fica menos assincrônico na ventilação, tá? E a relação da redução do tempo de VM é, de fato, ainda, né, discutível, né, é muito controverso dentro da literatura. Pode reduzir os riscos de infecção, né? Mas também é uma cirurgia, e por ser uma cirurgia, traz riscos ao indivíduo, como ter hemorragias, presença de pneumotórax, lesões traqueais, esofagianas, né? Então, sempre que a gente tiver, assim, uma ventilação mecânica acima de 14 dias, a diretriz brasileira de ventilação mecânica já traz a indicação da traqueostomia, tá? Então, falando um pouquinho, gente, as principais etiologias, por que é que a gente tem esse grande dano neurológico, né, envolvido dentro do centro respiratório? Então, a gente vai lembrar que aqui no tronco, ó, a gente vai ter um grupamento de neurônios, né, que vão ser responsáveis, na medula bulbar principalmente, por controle da respiração, tá? Então, se a gente tiver um trauma, um AVE aqui, isso vai repercutir, né, nesse comando. O TRM também é uma outra condição neurológica que faz o paciente virar um paciente neurocrítico, tá? Porque o trauma medular, gente, quer seja por acidente, quer seja por ferimento por arma de fogo, por ferimento por arma branca, vai fazer com que haja uma interrupção, né, da comunicação neural aqui com os músculos periféricos. Lembrar que basicamente a função aí da nossa medula é conduzir, fazer essa comunicação do centro superior para os efetuadores ao longo do corpo, né? Então, principalmente quando a gente tem traumas raquimedulares altos, a nível de cervical, entre C3 e C5, a gente pode ter até morte, gente. Então, não sei se vocês já ouviram que lesões cervicais em C1 e C2 completas, elas são incompatíveis com a vida, né? Porque o nervo frênico surge, emerge dessa região aí, e o nervo frênico é o responsável por inervar o diafragma, que é o principal músculo da respiração. Então, se você corta essa comunicação, você não vai respirar, e aí isso vai ser incompatível com a vida, basicamente. Lesões ali a nível de C3 e C5, se forem ainda imparciais, né, pode comprometer essa inervação, né, ter uma paralisia diafragmática unilateral ou bilateral, ter paralisia da musculatura intercostal. Então, tudo isso vai repercutir no funcionamento respiratório, tá? Então, muitas vezes esses pacientes, eles vão ter um uso maior de padrão paradoxal, de padrão de musculatura acessória, como os músculos do pescoço. E aí a gente precisa entender que é da condição da doença, né? Então, muitas vezes eles vão ficar dependentes da ventilação mecânica pro resto da vida. Tem gente que vai sair do hospital para casa com home care, né? Um sistema domiciliar de atendimento. E a gente precisa também gerenciar isso em casa, tá? Então, lembrar que o AVC, gente, o AVE, né? Ele pode ser isquêmico e hemorrágico. Então, o isquêmico é quando a gente vai ter um trombo, geralmente alguma oclusão vascular, e o sangue não vai chegar a determinadas regiões. O AVC hemorrágico.
A gente vai ter também uma ruptura do vaso, né? Então, extravasamento de sangue aqui, né? A gente vai ter hemorragia dentro da área cerebral. O que é importante, gente, é que isso pode acontecer em qualquer local encefálico, né? Então, desde o córtex cerebral até o tronco encefálico. E o sangue não vai chegar a certas regiões. Quer seja ele isquêmico, quer seja ele hemorrágico, o fluxo sanguíneo cerebral ele é interrompido. E o pior, né? A gente pode ter aí o edema cerebral, né? Então, o edema cerebral, ele vai ser tóxico porque ele vai trazer justamente o que a gente traz aqui de área de penumbra à lesão, né? Onde a gente vai ter, circundando aquela região isquêmica, aquela região hemorrágica, a gente vai ter edema, a gente vai ter mais inflamação naquele local, né? Então, a lesão celular aqui, ela precisa ser evitada, tá? Então, mesmo que o paciente ele tenha uma lesão primária aqui nesse local, a gente precisa melhorar o fluxo sanguíneo cerebral para essa área aqui de penumbra, né? Quer seja por recanalização, por uma circulação colateral, ou então aquele paciente pode perder toda essa área cerebral aqui, né? E vai ficar inativada, tá certo? Então, o TCE, gente, a gente pode classificar ele desde leve até grave, né? E isso vai variar realmente de acordo com a resposta de consciência desse paciente, com o grau de comprometimento também estrutural, né? Então, o TCE ele pode acontecer tanto por uma lesão anatômica como por um comprometimento de função, né, nas regiões cerebrais, onde geralmente a gente vai ter alguma alteração, alguma agressão, né, no couro cabeludo, no crânio, nas meninges ou no encéfalo. Então, às vezes, até um corte, grande corte que a gente tenha na cabeça, você pode sim chamar de trauma crânioencefálico, só que é um grau leve. Talvez não tenha repercussão funcional dentro do cérebro, tá certo? E ele é de cunho não degenerativo porque não é um desgaste que vai acontecendo ao longo do tempo, como, por exemplo, na doença de Alzheimer, no Parkinson, onde são doenças neurodegenerativas, tá? A gente tem, de fato, um trauma, é algo agudo que vai acarretar nessa disfunção estrutural, tá certo? Então, é muito comum a gente ter aquela chamada de golpe contra golpe, né? Lesões em golpe contra golpe, lesões em chicote, que o que é que acontece? Geralmente, no acidente, principalmente quando você faz um movimento, né, de ir e vir, você faz um contrabalanceio do cérebro na região anterior e na região posterior, e esse impacto faz justamente as áreas de contusões, tá certo? Então, são bem comuns lesões frontais, lesões occipitais também. Então, a gente vai chamar de TCE leve, né? Quando esse paciente tiver uma pontuação naquele Glasgow, naquela escala entre 14 e 15, tá? Moderado entre 9 e 13. E lembrar que o grave, uma pontuação menor do que 8, sempre vai ser indicado o suporte ventilatório mecânico, tá certo? Então, isso aqui, gente, essa classificação, ela tem a ver também com prognóstico do paciente, né? Com a necessidade de VM, como a gente já colocou, às vezes até necessidades de internamento, de cirurgias. Então, independente de que seja trauma raquimedular, TCE ou AVE, essas lesões, gente, a primária, vão ter lesões primárias e lesões secundárias, e a gente, enquanto equipe de saúde, precisa estar de olho, né? Porque a lesão primária, que é a lesão que acontece inicialmente dentro do cérebro, né, pela isquemia ou pelo trauma ali, ela já é algo que faz com que o tecido cerebral sofra. Então, a gente precisa minimizar cada vez mais os danos secundários de uma lesão neurológica, tá? Então, essas lesões secundárias, elas são resultantes de quê? De interação que a gente vai ter tanto intra como extracerebrais, tá? Que se somam para a sobrevivência das células neuronais ali, tá? Então, principalmente aquela área de penumbra que a gente comentou. Então, muitas vezes o paciente, secundariamente, ele passa pelo choque, né? Então, ele passa por uma alteração hemodinâmica, ele não tem um grau de perfusão sistêmica adequado, né? Então, isso vai fazer com que o sangue não chegue no cérebro. Vai ter uma lesão secundária aumentada, ele vai sofrer por isso. Então, a gente precisa minimizar
esse dano, tá? Então, às vezes, ele fica hipoxêmico, vai piorar o desfecho cerebral primário. Então, a gente precisa minimizar a hipoxemia, a gente precisa minimizar a hipercapnia, garantir a adequada oferta dos fluidos, né? Dos fluidos corporais como um todo, porque tudo isso pode repercutir na morte celular dos neurônios, né? Distúrbios bioquímicos hidroeletrolíticos nesses pacientes e que pode culminar, sim, na hipertensão intracraniana, tá? E piorando porque mais neurônios vão morrer e mais dano funcional esse paciente vai ter. Então, a pressão intracraniana seria o monitoramento disso, uma primeira linha, né, para a gente minimizar a lesão secundária. Infelizmente, alguns serviços públicos, a maioria deles, não dispõe, né, desse instrumento, né, de monitorização. Mas só para vocês saberem, esse eletrodo, né, pode ser inserido diretamente no cérebro, tá? Através de um catéter. Então, isso pode estar dentro do ventrículo, através de uma ventriculostomia, dentro do parênquima, né, intraparenquimatoso, ou até aqui só na regiãozinha meníngea cerebral, tá? Sendo um catéter subdural aí. Então, lembrar que os valores de normalidade vão ser entre 5 a 15 milímetros de mercúrio. Valores persistentemente maiores do que 15, a gente já vai considerar como anormal, tá? Então, já é um paciente que precisa estar sendo monitorizado muito mais incessantemente. E quando a gente tem valores acima de 20, a gente já considera como hipertensão intracraniana, tá? E maiores do que 40 já vão ser um grave risco de morte, né? E maiores do que 60, incompatíveis aí com o fluxo sanguíneo cerebral, inclusive já sinalizando que é um paciente em morte encefálica. Então, como que a gente visualiza? Parece um monitor, né, daqueles daqueles de UTI, tá? Então, a gente tem aqui, é um módulo específico, tá, para pressão intracraniana, gente, onde a gente vai ter essa leitura, né, com esse catéter intracerebral colocado. Então, a gente vai ver aqui, ó, a pique dele, ó, 12,1 tá sinalizando nessa imagem, e a temperatura também, né, intracerebral, temperatura corporal aí, a gente também faz essa relação. Lembrar que esses pacientes neurocríticos, pessoal, o manejo deles é extremamente rigoroso quanto a fluidos, quanto a temperatura, quanto a pH do sangue, né? Então, tudo isso porque vai repercutir, sim, na pressão de perfusão cerebral. E algo importante é a gente também ficar acompanhando essas curvas, né? Como vocês viram aqui, ó, isso faz curvas, ó, tem a monitorização gráfica também, né? E aí a gente consegue visualizar que, dependendo da forma, se ela passar de ser assim sinusoidal, a gente já pode ter aí lesões bem patológicas, tá certo? Então, no meu local não tem monitorização de pique. Ainda assim, eu consigo acompanhar esse meu paciente para uma possível hipertensão intracraniana? Consegue, gente. Então, esse paciente, ele vai trazer sinais clínicos, né? Então, esse paciente, ele vai ter alteração do nível de consciência, ele pode ficar mais rebaixado ainda, ele pode se queixar de cefaleia, pode surgir equimose palpebral, papiledema, vômitos em jato, né? E tem também a famosa tríade de Cushing, que a gente chama, que é causado principalmente pelas áreas isquêmicas e pela área de compressão no tronco encefálico. Então, imagine que a pressão intracraniana está tão elevada, né, que vai comprimir o tronco cerebral desse indivíduo. Então, o que é que eles vão apresentar, né? Basicamente, 3 sinais. Hipertensão, por conta da vasoconstricção sistêmica exacerbada, né? Então, essa hipertensão, gente, principalmente, como já tem muita área de isquemia dentro do cérebro, na tentativa de aumentar a perfusão cerebral, aumentar a pressão de perfusão cerebral, vai se ter uma vasoconstricção sistêmica importantíssima, fazendo com que haja um aumento da pressão arterial sistêmica, tá? Pela compressão do centro respiratório, esse indivíduo vai fazer bradipneia. Então, muitas vezes ele vai fazer uma frequência ali de 6, 8, 10 respirações por minuto,
né? Então, vai ter uma desregulação do centro respiratório. Pode ter uma arritmia respiratória, ele pode ter momentos de hiperventilação, momentos de apneia, tá? Ele pode ter uma alteração no padrão ventilatório. E a bradicardia, pelo aumento do tônus vagal. Então, quando a gente encontra um paciente muito bradicárdico e hipertenso, com dano neurológico, isso já nos gera preocupação, né? Precisa gerar, porque ele pode estar sinalizando que a pressão intracraniana está bem elevada. Outro sinal também clássico é a poliúria, né? Então, esse paciente, ele passa a ter uma desregulação do hormônio antidiurético, né? Então, ele começa a não conseguir mais equilibrar os fluidos corporais, então, despreza, né, ali todo o líquido, então ele começa a ficar poliúrico. Então, esses sinais aí já podem também estar cursando esse indivíduo para um quadro de morte cerebral, né, de morte encefálica. Então, a ausência de resposta pupilar também, o Glasgow persistente em 3. Então, tudo isso aí são prognósticos também mais ruins para aquele indivíduo. Então, a gente precisa sempre manter, gente, uma boa e adequada pressão de perfusão cerebral. O ideal é que esse valor de pressão perfusão cerebral seja acima de 70, tá? Para evitar a hipoperfusão, para evitar mais dano cerebral e piorar aquela lesão secundária, tá? Então, a pressão arterial média, como eu já disse para vocês, a formulazinha de PPC, né? A pressão arterial média, gente, ela é uma relação que a gente vai ter entre a pressão sistólica e a diastólica do corpo, né? Então, dentro da UTI também vocês podem encontrar indivíduos com monitorização de pressão arterial de forma invasiva, né, que é a PAI. Isso aqui é um eletrodo que é colocado diretamente em uma artéria, como a artéria radial, para a gente ficar visualizando os níveis de pressão arterial constantemente, tá? Então, isso vai ter, sim, relação com o fluxo sanguíneo cerebral, gente, porque se a gente imaginar que a PAN vai ficar abaixo desses valores aí, a gente vai ter lesão, né? A gente vai ter uma redução do fluxo sanguíneo cerebral e, consequentemente, a gente pode ter lesão de musculatura lisa, vascular, perda de barreira hematoencefálica, né? Então, a gente vai ter uma desregulação aí desse fluxo sanguíneo cerebral, tá certo? Então, esses pacientes a gente já viu, né, invariavelmente com um Glasgow menor ou igual a 8, eles vão precisar de ventilação mecânica. Então, o suporte ventilatório muitas vezes é instituído até mesmo para uma fase de neuroproteção. Nas primeiras 24, 48 horas do trauma, para minimizar aquelas lesões secundárias que a gente comentou, esses pacientes eles são sedados, são colocados em coma induzido, né, para serem normoventilados, obviamente, mas também para permitir um descanso cerebral, tá? Evitando, assim, danos, né, de hipoxemia, de hipercapnia, e permitindo com que haja energia para a própria cura, né, da doença ali, e que se estabeleçam valores fisiológicos, né, valorezinhos homeostáticos aí. Então, a própria diretriz brasileira de ventilação mecânica traz algumas estratégias para a gente adotar nesse suporte. Sugere-se que a gente tente usar sempre modos controlados a volume, gente. Por que que a gente vai tentar melhorar, controlar esse volume? Principalmente na fase aguda da lesão neurológica grave. Para a gente evitar oscilações grandes de volume corrente. Então, lembrem que em pressão controlada, né, a gente pode fazer grandes oscilações de volume em PCV. E grandes oscilações de volume fazem com que o CO2 desse paciente seja mais exalado, né? Ele lave mais CO2. Então, quando a gente controla melhor o volume, eu só vou ventilar aquele paciente com 6 ml por quilo de peso predito, a gente vai conseguir, talvez, normalizar um pouquinho mais o CO2 desse paciente, tá? Então, porque lembrem que o CO2 é um vasodilatador potente cerebral, minha gente. Então, principalmente na fase, né, com hipertensão intracraniana, se eles estiverem nessa iminência, não devem ser também mantidos em modo ventilatório espontâneo, tá? Então, a gente precisa controlar aí essas duas vertentes. Controlar bem o volume corrente desse paciente para normalizar o CO2
e evitar modos espontâneos na iminência da hipertensão intracraniana. Pronto, mas aí eu posso ventilar o meu paciente em PCV? Se você lembrar de ajustar adequadamente os seus alarmes, né? Então, para poder você manter aquela faixa de volume alvo dentro do limite, né? Então, a partir do momento que o paciente também não atingir o volume ou fizer um volume excessivo, o ventilador alarmar, não tem problema. Até porque esse paciente pode gerar uma sincronia em VCV e ele ficar melhor adaptado em pressão controlada. Lembrem que os dois trabalham as mesmas variáveis, a mesma curva de pressão, volume e fluxo vai aparecer, né? Porém, a variável de controle de limite do ciclo é que em pressão a gente vai ter um modo controlado a tempo, né? Ou controlado a pressão e ciclado a tempo. E no modo de volume, a gente vai ter um modo controlado a volume, né? E limitado aí a fluxo, tá certo? Então, lembrar só dessas características. E quando a gente pensar em modos ventilatórios espontâneos, se o paciente tiver aí na iminência de uma hipertensão intracraniana, a gente vai evitar. Então, a própria avaliação dos cuidados aí nesses pacientes com lesão cerebral sofreu, ao longo do tempo, um grau de modificação também, né? Então, antigamente acreditava-se que o volume corrente precisava ser volume elevado para esses pacientes, né? Até para poder a gente fazer vasoconstricção cerebral e diminuir a pressão intracraniana. Mas, já com a evolução da prática clínica, sabe-se que é normocapnia que importa, né? Então, a gente vai ventilar assim, esse indivíduo entre 6 a 7 ml por quilo de peso predito. Tinha-se muito receio em usar PIP nesses pacientes, porque como você aumentava a pressão positiva transtorácica, isso podia diminuir, né, o fluxo sanguíneo para a cabeça e aumentar a pressão intracraniana. Então, usava-se PIPs mais baixas, em torno de 0 a 3 centímetros, e agora, com segurança, principalmente se você tiver a monitorização da PIC, você pode trabalhar com pressões positivas mais elevadas, né? PIPs de 5, 7 até 10, para poder manter a oxigenação adequada desses pacientes. O gerenciamento da extubação, acreditava-se que apenas a via aérea pérvia era importante, né? E agora já existem outros fatores também que influenciam na capacidade de proteção de via aérea desse paciente, um balanço hídrico negativo, a capacidade de tossir boa, né? Graus de força muscular também respiratória adequados. Então, até pacientes mais jovens, com Glasgow maior do que 10, que consigam acompanhar você com o olhar, né? Já estão sendo correlacionados com o sucesso aí do desmame da ventilação mecânica. Algo que ainda permanece incerto, como a gente pode ver, é de fato a traqueostomia, né? Precoce, sim ou não. Ainda faltam mais estudos. Então, a gente precisa, pessoal, controlar esses parâmetros que mexem com o fluxo sanguíneo cerebral, gente, por conta da influência que a gente vai ter mesmo na pressão de perfusão cerebral, tá? Diretamente, a gente vai ter que quanto maior for a pressão de perfusão, mais eu vou ter fluxo sanguíneo, né? E quanto maior for a minha resistência vascular, menos eu vou ter fluxo sanguíneo. E aí, algo que mexe muito com isso, como a gente já falou, é o CO2, tá? Então, esse CO2, o que é que existe de recomendável? Então, antigamente, a gente acreditava que a gente precisava hiperventilar os pacientes de forma profilática ou até mesmo prolongada para evitar, né, a hipertensão intracraniana, né? Então, quando a gente fazia hipocapnia, gerava hipocapnia, a gente reduzia o fluxo sanguíneo cerebral, né, por conta da vasoconstricção cerebral. Porém, lembra que eu falei que tem a área de penumbra, que a gente precisa também nutrir de forma adequada o fluxo sanguíneo cerebral? Então, hoje, já acredita-se que a PaCO2 ela tem que ficar, assim, entre os seus valores normais, de 35 a 40, tá? Então, a hiperventilação aguda, ela vai ser apenas em graus, assim, extremos,
de herniação cerebral e somente como um tratamento de resgate. O que é que isso quer dizer? As outras medidas já foram instituídas. O paciente já foi posicionado no leito, né? O paciente já foi feito uso, às vezes, de manitol, uso de cloreto de sódio, para que tente-se uma redução do edema cerebral, né? Um diurético para poder tirar mais líquido, tirar mais volume desse paciente, diminuindo o edema cerebral. Até uma cirurgia, às vezes necessária, craniectomias descompressivas, para poder tentar descomprimir esse cérebro, né? Então, é retirado um pouquinho do osso para poder deixar o cérebro ter espaço ali para crescer. Então, isso tudo foi feito e ainda assim, se falha no controle da PIC, aí a gente vai fazer a hiperventilação em caso de resgate. Então, vejam que é a última linha de manejo da hipertensão intracraniana, tá, gente? Não é a primeira, não. O ideal é que a gente consiga monitorar o CO2 por capnografia, né? Para que a gente sempre fique ali controlando, deixando na normocapnia. Se não for possível, a capnografia é uma avaliação também, um dispositivo acoplado lá naquele instrumento de monitorização multiparamétrica. Então, a gente fazia até uma gasometria com uma maior frequência na fase aguda, 2 a 3 vezes por dia, nas primeiras 48 horas do trauma, né? Da lesão neurológica. Então, sempre, na verdade, a gente precisa evitar uma PaCO2 menor do que 35, tá certo? Então, o que é que seria essa herniação cerebral, gente? É uma protusão, né? Como se a gente tivesse o cérebro, ele começa a extrapolar os seus limites normais, tá? Então, a gente diz que há uma herniação dessa estrutura. E isso vai comprimir o tronco cerebral, por exemplo, vai comprimir as áreazinhas adjacentes, tá? Então, esse estudo aqui, ele é interessante, foi publicado na Critical Care, inclusive, falando sobre os efeitos da PIP na oxigenação do tecido cerebral, tá? Em lesões traumáticas graves aí, em pacientes que tinham lesão respiratória aguda. Porque às vezes a gente está falando, é como se fosse algo separado, né? Se a gente imaginar uma pessoa com SDRA, que a gente tem toda a ventilação protetora envolvida, onde a gente usa PIPs mais elevadas, a gente trabalha com volumes correntes bem menores, né? É antagônico à forma como a gente ventila pacientes neurocríticos, onde eu preciso garantir um volume corrente adequado, onde valores de PIPs muito elevadas pode causar aumento da pressão intracraniana, mas aí eu digo para vocês, na prática clínica, acontece muito. Eu tenho um paciente com lesão neurológica e ele também tem SDRA. E aí, como ventilar, né? Porque a gente fica com receio de colocar PIPs maiores, de fazer titulação, porque afinal de contas ele tem risco de ter uma pressão intracraniana bem mais elevada, né? Então, esse estudo aqui, ele foi feito, né, com alguns pacientes e ele trouxe valores entre 5 até 15 centímetros de água para ver se a gente conseguia estabelecer valores de corte, tá? Então, ele identificou, gente, que esses níveis mais elevados de PIP podem sim, como a gente já sabe da fisiologia da PIP, aumentar o nível de oxigênio, de oferta ao tecido cerebral, né, da saturação de pulso de oxigênio, né? E mesmo valores ali de 15 ainda não foram suficientes para aumentar de forma expressiva, né, a pressão intracraniana no final dessa terapia, tá? Então, a gente pode utilizar, sim, níveis adequados de PIP num paciente, por exemplo, que tem SDRA e tenha uma lesão neurológica. E assim, eu costumo dizer que a gente precisa saber avaliar pessoas, né? A gente não tá ali para avaliar doenças. Então, cada indivíduo tem uma resposta, gente, diferente. O ideal é a gente sempre avaliar, monitorar constantemente. Então, estar fazendo uma titulação de PIP em alguém que tem dano neurológico, se possível, com PIC instalada. Ah, não é possível? Redobra os teus sinais de atenção para a normocapnia, redobra os teus sinais de atenção para aqueles sinais clínicos que eu falei, né? Bradicardia, hipertensão associada, vômitos em jato, qualquer sinal que signifique que esse paciente pode estar aumentando a pressão intracraniana, tá? Então, só para vocês lembrarem, eu trouxe até aqui em evidência, gente, o oxigênio e o CO2, eles precisam ter os seus valores normais. Então, nem de menos e nem de mais.
O oxigênio, gente, ele é um vasoconstrictor sistêmico, né? Um potente vasodilatador pulmonar. E o CO2, ele é um vasodilatador sistêmico, né? Por isso que ele faz vasodilatação cerebral, e um vasoconstrictor pulmonar. Então, vejam que eles ainda têm relações distintas entre o pulmão e o cérebro. Mas pulmão e cérebro, existe até uma síndrome que a gente chama de síndrome pulmão-cérebro mesmo, que tem relação, né? As coisas que acontecem ali a nível de microvasculatura cerebral podem repercutir dentro do meu pulmão, como vice-versa, né? Então, a gente pode ter uma lesão pulmonar sendo induzida por um dano neurológico, como a gente pode ter um dano neurológico sendo induzido por uma alteração pulmonar, tá? Então, a gente precisa controlar esses gases porque, afinal de contas, eles ajudam a regulação da pressão intracraniana, né? Então, quer seja pela chegada de sangue no encéfalo ou pelo retorno venoso. Então, lembrar que quanto mais sangue chega, mais volume de fluxo, maior a pressão intracraniana. Então, gente, se a gente imaginar, se você fizer hiperóxia ou hipocapnia, por exemplo, você vai fazer com que haja vasoconstricção, né? Então, essa vasoconstricção sistêmica não vai fazer com que chegue fluxo sanguíneo cerebral, tá? Então, hiperóxia e hipocapnia é tão deletério quanto hipoxemia com hipercapnia, tá certo? E em relação ao retorno venoso, quando a gente imagina, né, que a vasodilatação pulmonar, essa melhora do retorno venoso, vai diminuir a resistência vascular pulmonar, né? Então, a gente vai ter uma melhora da performance do coração, né? Principalmente do lado direito do coração, ejetando sangue com mais facilidade, né? Então, as mesmas coisas, a hiperóxia com a hipocapnia agora, vão promover uma vasodilatação pulmonar e facilitar o preenchimento e ejeção do lado direito do coração. Então, é necessário equilíbrio. É necessário saber avaliar, saber monitorar os nossos pacientes, tá? Então, eu acho interessante aqui esse gráfico, pessoal, porque ele só mostra pra gente os valores aqui de PO2, os valores de CO2 e a relação que a gente tem com o fluxo sanguíneo cerebral. Tanto no momento, quanto mais CO2 eu tenho, eu vou ter mais vasodilatação, quanto menos CO2, né? E, consequentemente, menos oxigênio, eu vou ter vasoconstricção. Então, o pontozinho aqui de equilíbrio, ó, quando a gente observa, exatamente dentro de normocapnia, tá? Para a gente não ter alteração nesse diâmetro dos vasos aí cerebrais. Então, quando que a gente vai fazer essa terapia por hiperventilação, minha gente? Lembrar sempre que esses efeitos, eles vão ser transitórios, né? Existem riscos que acompanham, sim, essas alterações dentro da fisiologia cerebral e sistêmica, de fato, e que a gente precisa considerar cuidadosamente antes de instituir essa terapia, tá? E, inclusive, dentro da própria vertente aí da explicação, né? Quando a gente pensa na hipocapnia, isso pode trazer uma lesão secundária de isquemia cerebral. Porque você pode reduzir tanto o fluxo sanguíneo cerebral, né, por conta dessa reatividade do CO2, que você pode gerar aí uma isquemia, né, secundariamente. Então, esse estudo aqui, né, dentro de unidades de cuidado do intensivismo, traz justamente isso que eu estou falando para vocês, né, uma chance aí de acontecer isquemia cerebral também. Então, por isso que a gente não deve instituir como primeira linha, como primeiro tratamento aí na hipertensão intracraniana. Então, quando a gente reduz o CO2, né, a gente pode diminuir o fluxo sanguíneo cerebral, consequentemente o volume de sangue para o cérebro, né, mas aí a gente pode também reduzir a pressão intracraniana, é uma vertente. Aumenta o metabolismo, mas diminui a oxigenação, podendo levar aí a áreas de isquemia também, né, secundariamente. Então, na verdade, é um ciclo e a gente precisa tomar cuidado. Então, só para vocês visualizarem, né, a hiperventilação, muitas vezes, ela pode sim ter um lugar na gestão da pressão intracraniana, né, mas para isso, as outras medidas de tratamento, de resgate, já devem ter sido feitas, né,
E a gente tem como é que eu posso dizer? Algumas recomendações, né, que esse próprio estudo traz, que a gente não deve hiperventilar de forma profilática, tá? A hiperventilação deve ser evitada nas primeiras 48 horas do trauma, né? Ela não vai impedir tão veementemente assim o aumento da PIC, nem vai melhorar o resultado final desse paciente. Não hiperventilar por períodos prolongados, né? Se não tiver monitoramento da oxigenação cerebral, também evitar a hiperventilação, né? Como a gente já viu, o consumo de oxigênio, o fluxo sanguíneo pode ser reduzido de tal modo que a gente também vai ter hipoxemia cerebral, né? Redução da oxigenação desse tecido, tá? E a gente não deve parar repentinamente também a hiperventilação, por conta que a gente pode ter um efeito rebote aí, né? Um efeito rebote de elevação aí da PIC. Então, mesmo que você, sei lá, precisou instituir a hiperventilação, né? Então, agora o paciente chegou com um CO2 de 25, você não pode parar repentinamente para ele já ter um aumento do CO2 para 35, 40 de forma abrupta, né? Em questão de minutos ali. Então, isso também tem que ser feito de forma paulatina ali, seguindo aí 2 a 4 horas essa elevação, tá? Então, nessa imagem aqui, pessoal, a gente consegue ver justamente o que é que está acontecendo no fluxo sanguíneo cerebral, né? Então, percebam aqui nessa imagenzinha pretinha, a gente vai ter, na verdade, preta não, branquinha aqui, ó, que é o contraste. A gente vai ter o fluxo sanguíneo cerebral, né? X. E quando você faz uma hiperventilação, que você gera uma hipocapnia, percebam como a gente tem mais áreas pretas, né? Ou seja, são áreas que estão sofrendo sem sangue, então sem oxigênio, né? Podendo aí repercutir nessa isquemia. Então, lembrem-se sempre que o alvo da PaCO2 é de 35 a 40 milímetros de mercúrio, né? Uma oximetria de pulso, porque afinal de contas esse paciente também precisa ser oxigenado de forma adequada, acima de 95%, e uma PaO2 acima de 70, tá? Milímetros de mercúrio. Cuidado com hiperóxia, né? Que também vão lesionar o encéfalo desse paciente. Então, para quem nunca viu, aqui a gente tem uma avaliação capnográfica, né? Então, o capnógrafo, ele é esse equipamentozinho que é colocado na via aérea do paciente, na via aérea artificial, e ele vai fazer essa leitura para a gente, tanto gráfica como quantitativa, monitorando a pressão de CO2 exalada, tá certo? O oxigênio, pessoal, a gente vai sempre evitar, né, hipoxemia nesses pacientes com lesão aguda, como a gente já falou, uma vez que hipoxemia também eleva o aumento da morbidade na mortalidade, mas também não podemos gerar hiperóxia, tá? Eu vou deixar mantendo uma oxigenação a mais, porque o tecido cerebral já está lesionado, então ele precisa ter mais oxigênio, porque a gente vai lembrar que o oxigênio, ele também faz um efeito circulatório, né? Então, ele faz vasodilatação, ele aumenta o fluxo sanguíneo e pode aumentar a PIC desse paciente, né? Então, a gente ainda não tem um valor absoluto, né, de quanto que seria esse PO2. Então, as diretrizes de oxigenoterapia mais recentes, por exemplo, lançadas inclusive ano passado, né, pela Sociedade Brasileira Britânica, outras sociedades aí que lançam guidelines, a gente ainda tem um grau de recomendação fraca, né, em torno de manter essa saturação desses pacientes entre 90 a 94. Lembra que, às vezes, em alguns pacientes críticos, a gente já tem um grau de evidência melhor de manter um grau de saturação entre 94 e 96%, né? Porém, nos pacientes neurocríticos, a gente ainda não tem esse limiar inferior muito bem estabelecido. Então, a recomendação ainda é manter um grau de saturação de oxigênio maior do que 94%. Principalmente nas 48 horas iniciais ao trauma, tá? Então, a gente vai usar a menor FI de O2, né, a menor percentual de oxigênio, para manter essa saturação de oxigênio acima de 94%. Então, esse outro estudo aqui também já fala sobre o efeito da hiperóxia na hemodinâmica, né, após traumas cerebrais aí,
em ratos. É um estudo pré-clínico, né? Então, na verdade, é um estudo experimental em animais, mas ele foi interessante do ponto de vista que ele já trouxe para a gente que a hipoxemia e a hipotensão, elas repercutem negativamente, né? Pioram os desfechos de uma lesão cerebral, se a gente imaginar, porque elas vão piorar a lesão secundária adjacente, né? Contudo, não se sabe se você fazer uma ressuscitação volumétrica, por exemplo, hemodinâmica desse paciente com hiperóxia, é bem estabelecido, né? Eles propuseram, então, eles hipotetizaram, né, na verdade, que a hiperóxia melhoraria a hemodinâmica desse paciente, né? E a sobrevivência neuronal, aumentando a oferta de oxigênio, né? Mesmo sabendo que hiperóxia faz o quê? Aumento das espécies reativas de oxigênio, né? Então, aumenta o estresse oxidativo, aumenta a neuroinflamação, que também tem impacto cortical controlado. Então, eles propuseram fazer esse trauma, esse choque hemorrágico nesses ratos, né? Então, submetidos aí a um TCE, e depois eles foram randomizados em 2 grupos, um com hiperóxia e outro sem, tá? E o que foi que eles observaram? Nesse aqui ainda mesmo. O que foi que eles observaram dentro desse estudo, né? Que no grupo com hiperóxia, gente, citocinas e quimiocinas do tecido cerebral aumentaram cerca de 2 a 20 vezes, tá? Após essa lesão cerebral dos ratos, né? E a hiperóxia ainda deslocou essas citocinas em direção a um perfil pró-inflamatório, né? Então, a hipótese que eles tinham aí inicial de que era algo positivo, né, foi contestado, porque eles viram que, na verdade, a ressuscitação hiperóxia aumenta ainda mais a inflamação, aumenta ainda mais o edema e faz com que tenha mais pressão intracraniana também, tá? Então, os efeitos da PIP, como eu já disse para vocês também, né, que melhora a oxigenação, mas pode piorar ou induzir a uma hipertensão intracraniana. Então, esses autores aqui também hipotetizaram que esses valores de PIP poderiam estar correlacionados com o aumento, né, da pressão intracraniana, tá? Então, o que é que eles concluíram aqui com esses pacientes? Eles usaram PIPs de 0 até 12 centímetros de água, né? E também dividiram esses pacientes por mecânica respiratória. Então, pacientes que tinham complacência do sistema respiratório normal ou complacência baixa, tá? Então, em pacientes que tinham complacência baixa, a PIP não tinha efeito significativo na hemodinâmica cerebral e nem na hemodinâmica sistêmica. Então, os pacientes, né, que tinham complacência baixa, às vezes o próprio nome já sugere, eles necessitam de um valor de PIP um pouco mais aumentado para poder manter recrutabilidade pulmonar, para poder manter troca gasosa, né? Porque ele já tem uma mecânica mais ruim. Então, quando eles trazem até mesmo valores aqui de 12 centímetros de água e que isso não repercute significativamente na hemodinâmica cerebral, a gente consegue ter um valor, né, uma margem para a gente utilizar valores de PIP mais elevados, tá? Então, trouxeram aí que esses grupos, né, também poderiam ter, à medida que você aumentaria a pressão, a PIP, poderia aumentar, né, a pressão venosa cerebral, né, a pressão de perfusão cerebral, redução da PAM, mas também sem efeito significativo ainda em relação à diferença dos 2 grupos, tá? Então, talvez a gente monitorar, né, essa complacência do sistema respiratório também é útil, né, e importante dentro do contexto aí para minimizar os efeitos deletérios da PIP e trazendo repercussão para esses pacientes que tenham dano neurológico também. Então, se a gente imaginar uma mecânica, né, uma paciente que tem uma alta elastância, gente, quando a gente traz o valor de uma PIP mais baixa do que o que deveria ser utilizado, né, a gente pode aumentar
o espessamento que existe entre o espaço alvéolo capilar, então repercutindo também na oxigenação. Já num pulmão que tem baixa elastância, quando a gente traz uma PIP demasiadamente alta, eu posso aumentar a resistência vascular pulmonar por compressão dos capilares, né? Pelo aumento aqui do valor alveolar. Então, de novo, a gente precisa saber equilibrar e dosar esse valor de PIP monitorando. A melhor PIP vai ser aquela PIP que melhora a minha complacência do sistema respiratório, então ela melhora a minha hemodinâmica, ou ela melhora a minha mecânica respiratória. Ela também não pode piorar a minha hemodinâmica sistêmica, né? Então, meu paciente ele não pode ter redução da pressão arterial média, né? Ela não pode piorar a pressão intracraniana do meu paciente. Então, vejam que é um conjunto, é um casamento também de informações para a gente saber qual é o melhor nível de PIP, tá? E aí, surge um novo modo ventilatório, na verdade não é surge um novo modo, ele é um modo ventilatório avançado, tá? Então, a gente tem, nos básicos, nos ventiladores mais básicos, a gente vai ter só PCV, VCV. Então, existe uma ventilação, uma modalidade que ela é controlada a volume, mas ela é regulada a pressão. O que é que significa isso? Ela é um modo de dualidade de controles, tá? Então, eu vou ter um volume garantido, né? Vou controlar, vou ajustar um volume fixo, mas aquela liberdade de fluxo, aquela liberdade de tempo de pressurização, ela vai ser mantida. Então, é um modo chamado de PRVC, tá? Então, eu queria pincelar esse modo com vocês, porque ele é um modo que tem ascensão agora dentro dos pacientes neurocríticos, tá? Então, como ele é ciclado a tempo, ele é regulado a pressão, gente, a gente consegue ter os benefícios de menor assincronia com o paciente, tá? Então, de liberdade de fluxo, que esse paciente muitas vezes busca. Então, aquela fome de fluxo insuficiente, ele é ajustado, né? A gente consegue vencer essa barreira aí. E consegue também garantir um volume fixo, um volume pré-determinado para aquele indivíduo. Então, o que é que a gente ajusta nesse modo? O volume tidal, né? O volume corrente. O alarme de pressão, para poder limitar uma pressão X. Então, ele vai tentar gerar aquele volume alvo, sempre 5 centímetros a menos do alarme de pressão que você colocou. Então, digamos que você coloque lá 35. Então, ele vai ter até 30 centímetros de água de janela para gerar 500 ml que você programou para aquele paciente, tá? O tempo inspiratório, a frequência, PIP, FiO2 e sensibilidade. Então, são esses aqui os ajustes que a gente faz, né, desse modo aqui. Vantagem, regula volume e pressão simultaneamente, então é uma dualidade de controle, como falei a vocês, assegurando um volume pulmonar sem ultrapassar níveis de pressão desejados, né? Então minimizando barotrauma, piora de lesão pulmonar ainda por conta de excesso de pressão. Protege os pulmões, né, por conta disso, e também determina todo o ciclo, ele consegue controlar a ins e expiração desse paciente. Agora, qual a grande desvantagem? É que dependendo da impedância do sistema respiratório, se for, digamos, uma mecânica extremamente ruim, tá? Complacência muito, muito baixa, a gente pode não atingir esse volume. E aí o ventilador vai começar a dar na telinha que o volume corrente não foi alcançado, né? Volume corrente não atingido. E por ser um modo também de controle, pode gerar hipotrofia da musculatura respiratória, uma vez que você está deixando o paciente totalmente dependente ali do suporte ventilatório, tá? Então, quando usar? Nos primeiros momentos do trauma, né, onde a gente precisa garantir aquela assistência controlada com maior peripécia, tá certo? Então, o manejo, de novo, eu falo para vocês, a importância de a gente gerenciar, não é só instituir a ventilação mecânica, a gente precisa ver se esse paciente ele apresenta assincronia, se ele está bem adaptado, tá? Então, estudo, né? Eu trago novamente esse estudo para vocês, que acompanhando pacientes em 15 minutos, por exemplo, 96% deles apresentaram assincronias, tá? Então, a gente precisa gerenciar também essa ventilação mecânica, tá?
Porque, afinal de contas, a diafonia cérebro-pulmão é algo que acontece, né? E esses pacientes que eles já têm uma lesão cerebral, gente, então, eles já têm aí incremento da pressão intracraniana, né? Eles já têm mecanismos neuroinflamatórios regulados, terapias muitas vezes hipermolares para poder minimizar o edema cerebral. Então, eles usam muito cloreto de sódio, muitas alterações realmente a nível hidroeletrolítica, tá? E isso aqui a gente pode ter o quê? Uma lesão pulmonar também. Isso pode encharcar o pulmão do teu paciente, isso pode causar um edema, pode fazer lesão pulmonar. Vejam que algo que estava aqui na cabeça vai piorar o meu pulmão, né? E aí pode desenvolver uma SDRA. Ou muitas vezes um paciente que tem uma lesão pulmonar, quer seja por assincronias exacerbadas, pela inflamação, pela vile, né? Pela hiper ou pela hipocapnia, pela hipoxemia, vai fazer com que haja sofrimento também cerebral, porque altera o meu fluxo sanguíneo cerebral, né? Repercutindo na minha pique, e isso vira uma bola de neve, né? Vira um ciclo vicioso, tá? Então, o nosso papel enquanto profissional, enquanto terapeuta, é, de fato, monitorar e gerenciar a lesão primária, mas, acima de tudo, gente, evitar a lesão secundária, o dano neurológico secundário. E a gente vai conseguir isso gerenciando farmacologicamente, sim, neurocirurgicamente, sim, mas também com o suporte ventilatório mecânico, tá? Então, regulando os gases respiratórios daquele paciente para dentro dos seus valores normais, a gente vai tentar manter um fluxo sanguíneo cerebral adequado e minimizar aí os riscos de pressão intracraniana, tá? Então, pacientes em UTI são altamente vulneráveis, isso é fato, né? Então, a gente precisa ser responsável por aquele paciente crítico, a gente precisa cuidar nesse paciente. E eles também têm grande potencial para responder aos melhores cuidados baseados em evidência. Então, eu trouxe para vocês aquilo que a gente tem de mais moderno dentro da ventilação neurocrítica, né? Os cuidados, as sugestões e as recomendações que a gente precisa trazer com essa população. Então, cabe a você, cabe a mim, fazer com que esses conceitos se apliquem na nossa prática, né? E a gente continue aí fazendo a diferença no nosso meio. Então, continuem se aperfeiçoando. Aqui são algumas literaturas que vocês podem ver sobre hiperventilação. Então, esses estudos que eu trouxe, trago as referências de forma mais apropriada, tá? Contem sempre comigo, vou estar sempre à disposição de vocês. E pensem sempre nos pacientes neurocríticos de vocês, sendo não só dentro da UTI, mas se vocês estiverem dentro já do bloco cirúrgico, então façam esse gerenciamento ventilatório da melhor forma possível. Lá na hora do trauma ainda, então no momento da intubação, que vocês já instituírem os primeiros cuidados, né, ventilatórios, vocês já consigam trazer à luz, à mente, a parte fisiológica, fisiopatológica. Então, todo esse design aí envolvido no paciente neurocrítico.